Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, a nossa leitura bíblica diária. Amém? Hoje nós estamos aí no dia 48 da nossa leitura. Amém? Nós estamos lendo Números. Hoje nós vamos ler os capítulos 29, 30 e 31 e Salmos 48. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença, meu Deus. Te agradecemos e te louvamos por esse dia. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia, meu Pai, da nossa leitura, meu Deus. Pai amado, Pai querido, que nesse dia de hoje, Pai, a nossa mente e o nosso coração esteja abertos, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra, para aprender da tua palavra, Senhor. Que ela fique gravada, guardada na tábua do nosso coração. Pai amado, Pai querido, tira toda distração, meu Deus. Tudo aquilo, Pai, que quer nos impedir de termos a atenção para a tua palavra. Eu te agradeço e te louvo e te glorifico por esse dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Então, Números, capítulo 29, vai dizer assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. As ofertas da festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros,
e para um cordeiro 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no segundo dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 30. A lei acerca dos votos. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação,
não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar, para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos. E toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Números capítulo 31. A vitória sobre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas ao alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requém, e a Zur,
e a Hur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão em Jericó. A purificação dos soldados. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis a vós e aos vossos cativos. Também purificareis toda a veste, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos, de cabras, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que puder suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expirará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão dos despojos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada ao Senhor, do Senhor. Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada 50, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor.
E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões. E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra, que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. Amém? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma leitura. Agora vamos ler Salmos, capítulo 48. Glória a Deus. A beleza e a glória de Sião. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viraram-no, ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores, como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis, como com um vento oriental.
Como o ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor, dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembra-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do seu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído da nossa leitura. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa esse versículo 14 do Salmo 48. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém? Que coisa maravilhosa. Esse vai ser o versículo que eu vou deixar nesse dia de hoje aí nos comentários. Então agora fica para você esse desafio de você deixar aí nos comentários qual versículo você mais gostou nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!